A gente continua aquele assunto da aula de ontem, exatamente falando sobre obrigações complexas, e a gente viu, a aula de ontem não, perdão, né? A aula de segunda-feira. A gente estudou na aula de segunda-feira a parte das obrigações cumulativas e obrigações alternativas. E eu deixei uma pergunta para vocês, que era exatamente uma pergunta em cima dos efeitos das obrigações alternativas que envolviam ali a transferência de um patrimônio. A gente viu um pequeno caso, né, que exatamente falava sobre aquilo e mostrava, né, exatamente a discussão. Então, a gente dizia que a circunstância na qual a gente observa as obrigações alternativas são de que basicamente, né, uma circunstância na qual a gente vai ter a necessidade de escolha, necessidade de opção. A gente vai precisar de que seja realizada uma opção. Essa opção, a escolha dessa opção, melhor dizendo, ela acaba surtindo um efeito para a gente, que é um efeito de permitir que a gente deixe de ter a alternância, ou seja, a partir do instante que deixar de existir a alternância, a obrigação passa a ser aquela escolhida, ou até mesmo aquelas escolhidas, no plural, porque a gente vai encontrar um cenário em que a gente observa que, às vezes, mais de uma obrigação pode ser passível de escolha. No caso que eu comentei na aula passada, a gente tinha um cenário de uma obrigação sendo escolhida. E aí vinha a dúvida, né? Se era uma obrigação da coisa certa ou incerta, mas aí era uma questão de análise concreta do caso. A questão que se mais, né, leva a relevo é exatamente a questão da perda, ou seja, a gente tentar aplicar a questão da perda, da impossibilidade de cumprimento da obrigação, quando a gente fala aí a respeito da obrigação ainda está no plano da alternância, ainda está no plano, se ainda estiver no plano da alternância, se ainda estiver ainda naquele ponto no qual a gente fala, opa, vai ter ainda a chance de escolher. Então, é basicamente uma passada, a aula de hoje é para a gente passar um pouco esses artigos, né, e a tendência é de que a gente hoje tenha até uma aula um tanto quanto mais breve, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês poderem acompanhar. Professor? Oi. Só poderia tirar uma dúvida em qual unidade que nós estamos para a gente abrir o chat? Ah, perfeito. Eu vou deixar o chat aberto aqui. Ainda bem que você lembrou, até eu estava esquecendo, né, por conta das aulas terem passado por presencial. Deixa eu só entrar aqui. A aula de hoje está na unidade 5, tá? Beleza, professor. Unidade 5. Deixa eu abrir aqui também o meu. Só um instantinho e já começa. Aqui, terceiro período, gente. Unidade 5, estamos aqui. Deixa eu só compartilhar agora a tela com vocês, para vocês poderem acompanhar. O computador meu está fazendo uma pequena graça. Está demorando em rodar aqui o negócio. Mas, enfim, o material da unidade 5, vocês podem acompanhar por lá, e eu acho que vai ficar mais fácil. Tá? Porque o meu ele resolveu impedir aí o compartilhamento de tela. O sistema não está funcionando direito. Bom, abram aí, então, unidade 5, para a gente continuar pelo ponto no qual a gente parou. Se é por acaso, eventualmente, abrir aqui, eu compartilho. Se não, vocês vão acompanhando pela unidade 5 aí, que vai facilitar também, tá bom? Na unidade 5, então eu falava para vocês a respeito de obrigações cumulativas e obrigações alternativas,
Falei desse caso que aparece aí, um caso adaptado lá de São Paulo, né? E, na sequência, já apareciam para a gente os artigos que falam a respeito dessas obrigações. Então, o primeiro artigo que fala a respeito das obrigações alternativas é o artigo 252. Esse artigo 252, deixa eu só... Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou tentando compartilhar aqui? Pelo menos eu não, professor. Também não, professor. Tá, deixa eu fazer um teste aqui. Eu só vou sair da sala e vou voltar, tá? Fiquem aí que eu já volto. Só um instantinho. Ver se o aplicativo abre, porque realmente está... Fiz uma atualização aqui, mas ele não... Está demorando a aparecer. Tá? Então, acompanhe pelo material que eu já deixei disponibilizado, porque, pelo visto aqui, não vai dar para compartilhar. Tá muito ruim o sistema, não sei se é a internet, não sei o que é, mas pelo acompanhamento aí do material, vocês vão poder ter aí exatamente a noção do que eu estou falando, tá bom? Então, assim, a gente está falando aqui do artigo 252. Esse artigo 252, e que ele vai abordar aí, né, a questão da situação genérica da escolha. Então, a gente sabe que a escolha, do mesmo jeito que a gente viu a escolha lá nas obrigações de dar coisa incerta, a gente também vai ter aqui as obrigações alternativas, também dependendo de escolha. Isso nós já conversamos na aula anterior. E isso está explicado exatamente quando a gente fala nesse artigo 252, que, via de regra, a escolha cabe ao devedor, né? Então, mesmo jeito, mesma regrinha que acontece nas obrigações de dar coisa incerta, nós teremos aqui também as obrigações alternativas. Tá? Ele fala, né, no parágrafo 1º, que não pode, a gente, apesar da alternância, né, pactuar em obrigações periódicas, que eles chamam, né, obrigações sucessivas, né, o parágrafo 2º vai falar isso, na verdade, né, que a faculdade de opção pode ser exercido a cada período, então a cada período você pode escolher uma coisa ou outra, mas você não pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação, parte em outra, quando essa escolha couber ao devedor, né? Então, se o credor aceitar, tem, se não, não pode. Tá? Além disso, ele diz que, se você não tiver um consenso, quem vai decidir é o juiz, e se essa escolha couber um terceiro, que pode acontecer por conta de situações de mercado, por exemplo, que também pode isso ser destinado ao juiz, em caso de não haver um consenso com relação àquilo ali. O artigo 253, por outro lado, ele diz para a gente que, já trazendo aí uma questão de impossibilidade de cumprimento, ele fala que se uma das duas prestações, né, pelo menos se tiver uma ou outra, né, se tiver duas prestações e uma delas não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, então eu não consigo cumprir aquela obrigação. O que acontece? Né? O texto do 253 acaba afirmando para a gente que ele vai subsistir o débito com relação a outra obrigação. Então é mais ou menos um texto muito parecido com aquele artigo 246, quando a gente falava da obrigação de dar coisa incerta, que ainda cabia uma alternativa na teoria, porque é uma alternativa em cima do gênero. Aqui a gente traz a mesma noção. Enquanto houver a alternância de obrigações, eu não posso alegar que não posso cumprir, fazer o cumprimento de uma delas. Então,
se uma dessas prestações não puder ser, né, cumprida pela parte, a outra obrigação ainda subsiste. E aí o texto é interessante porque ele não fala se a impossibilidade de cumprimento das obrigações aconteceu antes ou depois da escolha. Mas isso tem um propósito. Porque, de novo, se eu tenho ainda as obrigações alternativas, eu não tive escolha. A escolha ainda não foi realizada. Então, esse artigo 253, ele parece que ele está faltando alguma coisa, mas não está, não. Ele está exatamente no ponto. Porque não, ainda há as opções, a escolha ainda não aconteceu. Se, por acaso, uma se tornar impossível, a outra ainda pode ser cumprida. Exemplo disso, né? Você tem que entregar um veículo ou uma casa. Então, você fica naquela coisa. Os dois têm o mesmo valor. Você sabe que se você não puder entregar o carro, a outra obrigação da entrega da casa vai persistir e aí, então, ela acaba se resolvendo com relação à outra obrigação. Né? Outro ponto interessante, aí sim cabe pergunta, é que ele fala, se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, ele não diz por culpa de quem. Por que aquela prestação não pode ser cumprida? Por que aquela obrigação não pode ser cumprida pelo devedor? É algo por culpa do devedor ou sem a culpa do devedor? E aí, como o texto não fala, né, ele é genérico. Então, independentemente de se tem culpa ou não tem culpa. Essa é a base que está no 253. O 255, ele tem um texto meio invertido. Você tem o 254 e o 255, mas o 255 traz uma ideia que, na verdade, tinha que ter vindo antes. Né, que fala basicamente assim, ó, que quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, olha como a ideia da culpa já aparece. Né? A ideia da culpa já aparece. Ele fala, né, quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, então, uma pena que eu não estou podendo aqui compartilhar a tela com vocês, sinceramente, era para não sei o que está acontecendo. Tá? Mas o texto fala que, note, olha a redação 253 anterior, se uma das duas não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito contra a outra. Esse é o texto do 253. Se eu mostrar para vocês do 254, o 255, ele fala, quando a escolha couber ao credor, então, dá a entender que no 253, ele se refere a uma escolha pertencente ao devedor via de regra, já que quando no texto nada fala, a escolha pertence ao devedor. E, por outro lado, o 255, ele já aborda uma circunstância na qual a escolha pertencia ao credor. E aí ele fala que quando essa escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Então ele traz a figura das perdas e danos, mesmo para um ambiente de incerteza. Né? Então, vamos considerar o seguinte, por que quando a escolha cabe ao credor, ele tem direito à indenização caso a escolha se tornar impossível por culpa do devedor? Porque vale dizer que a escolha, o ato, a titularidade da escolha tem um valor em si. Então, na medida em que ela é tornada impossível, é lógico que a gente acaba retirando, entre aspas, um direito, um poder por parte daquele sujeito. E aí, no caso do credor, ele embute isso, está no preço que ele cobra. Né? Então, por conta disso, ele passa a ter direito, esse credor passa a ter direito à indenização. Tá? E aí, o texto vai se subdividir, a gente tem uma quebra do texto no 255, que ele fala, se por culpa do devedor, mas de novo, o 255 fala de uma situação na qual a escolha cabe ao credor, né? O cara que vai receber aquilo ali. A segunda parte do 255 fala, se por culpa do devedor, as prestações se tornarem inexequíveis,
poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Então, note que a gente está lidando aqui, né, nas duas hipóteses do 255 com a culpa do devedor, mas quando a gente fala acerca, né, da segunda parte, ele fala, se por culpa do devedor, todas as obrigações se tornaram impossíveis. Na primeira parte do artigo fala de uma ou algumas prestações se tornando impossíveis, e, no caso da segunda parte, quando todas as obrigações se tornaram impossíveis em virtude do credor. Exemplo, eu posso entregar um carro branco ou um carro amarelo, né, conforme está no contrato. Tem alguém com o microfone aberto. Se não for para falar, não abra, tá? Se não for para perguntar alguma coisa, não deixa aberto, não. Ok? Obrigado. Enquanto isso, o meu computador aqui continua no soro, ele continua sem apresentar para a gente o compartilhamento. Não está compartilhando, então por isso que eu peço que vocês abram o material que eu mandei anteriormente, da unidade 5, e acompanhem a aula, por favor, né? Então, voltando aqui ao 255, a gente vai encontrar, portanto, duas partes, as duas partes com culpa do devedor e a escolha cabendo ao credor, ok? As duas hipóteses é a questão indenizatória que está em discussão aqui. Por outro lado, o artigo 254 informa que, se por culpa do devedor não se puder cumprir, aliás, um texto com erro grave, se vocês estão acompanhando o texto do artigo 254 aí, vocês vão ver que tem um erro grave de língua portuguesa. O texto fala, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações. Olha, isso aqui é até uma situação matemática. Se eu tenho, a pessoa que lembra das aulas aí de matemática lembra que menos com menos dá mais, né? Naquela ideia de multiplicação. O resultado de dois fatores negativos é um fator positivo. Então, se eu cortar as palavras, se eu cortar a palavra não e nenhuma, se eu não tenho nenhuma, significa que eu tenho alguma. E aí, a redação é uma redação dúbia, é o que a gente chama de redação coloquial, não é uma redação tecnicamente correta, mas que no linguajar popular todo mundo se entende. Quando ele fala não puder cumprir nenhuma, o certo era falar não puder cumprir alguma, ou melhor ainda, qualquer das prestações. Ficaria mais correto falar qualquer ou quaisquer também, né? Qualquer ou quaisquer. Deixa eu anotar aqui. Quando voltar ao sistema, a gente mostra direitinho. Qualquer ou quaisquer dessas prestações, no sentido de a gente verificar. Falta um Szinho no meio. Qualquer ou quaisquer das prestações, não competindo ao credor a escolha. Então, de novo, 254, a escolha não cabe ao credor. Ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Então, note, o artigo 252 fala que a regra é que o devedor, cabe ao devedor a escolha. O 253, ele afirma que, deixando em branco a quem pertencia a escolha, se uma das prestações não puder, né, se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação se tornada inexequível, substituirá o débito contra a outra. E aí, eu até coloquei separado aqui, mas talvez, né, a gente pudesse encarar esse 254 com a afirmação, né, de que esse 254 seria um complemento do 253. Porque observe que a impossibilidade de uma obrigação joga para cima da outra a escolha única.
E o texto 253 é complementado pelo 254, quando ele fala que nessa hipótese, ou melhor, na hipótese complementar ao 253, no caso em que não se pode cumprir qualquer uma das duas obrigações, aí o sujeito devedor ficaria aí possibilitado de ter que pagar as perdas e danos. Mas note que também por culpa do devedor não puder cumprir nenhuma. Então, quando tiver a possibilidade do devedor escolher, ele cumpre qualquer uma das duas. Mas se não é a escolha do devedor, e sim uma escolha do credor, é o credor quem vai ficar com prejuízo de perda de poder. Essa perda de poder é indenizável. Essa perda de poder é indenizável. Tá bom? Bom, esse artigo 255, ele vai se complementar, né, com 256, falando que se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Ou não tiver culpa, a mesma coisa das circunstâncias anteriores, quando falava da ausência de responsabilidade. Então, note, uma coisa interessante nessa unidade 5, é exatamente esse caso que está colocado aqui, que ele leva muita gente a se equivocar. Abram no material de vocês, nessa unidade 5, na unidade 5 existe um caso, está assim, Paulo entrega a propriedade de um terreno, ele fala isso. O texto dele, e a gente fez a leitura dele na última aula, o texto dele informa que a gente vai encontrar, né, um cenário no qual a primeira alternativa foi a eleita pelos credores. E aí, há uma ciência, por parte daquele que tinha que entregar o apartamento, que era a construtora, que os imóveis prometidos não podiam ser objeto de qualquer tipo de negócio jurídico. Porém, a construtora entregou os imóveis prometidos aos recorrentes em garantia de empréstimo contraído junto ao Banco Piraquiaçu. No entanto, com a expedição do habite, em 14 de dezembro de 2005, a requerida entregou aos réus, está escrito recorrentes, né, aos autores, vou colocar aqui, fica mais certo, tá? Em vez de recorrente, autores. Apenas a posse dos apartamentos, que havia oferecido os imóveis como garantia de dívida bancária ao Banco Piraquiaçu S.A. Tais bens acabaram por ser adjudicados. Adjudicar significa tomar para si, tá? Adjudicar significa tomar para si. Então, o banco tomou para si os apartamentos na medida que eles executaram a dívida estabelecida lá em garantia. E aí, a gente observa que o julgamento do Superior Tribunal de Justiça entendeu da seguinte forma, né, abre aspas, concentrada a obrigação em prestação inexequível por culpa do devedor, terá o credor o direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra. E aí o texto termina com a pergunta, informando, né, diante do caso, responda: a decisão acima foi correta? Aí eu deixo, inclusive, os votos para vocês poderem ler, é um link aí do STJ, e eu peço para que vocês discorram um raciocínio fundamentado sobre o tema. E aí, até por conta que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela com vocês vão fazer agora, eu vou deixar um registro no sistema, né, uma atividade, uma tarefa no sistema, valendo parte da nossa pontuação, né, que é a pontuação exatamente que envolve 8 pontos de atividade em si e mais 2 pontos de uma atividade extra que a gente chama de atividade APS, né, que é uma atividade supervisionada para vocês poderem fazer. Essa atividade pertence à ideia do APS e vocês têm que cumprir
e é por isso que eu vou deixar agora no sistema, vou lançar lá no sistema, pode acompanhar aí nos próximos minutos, para vocês tentarem fazer o desenvolvimento dela, tá? Então, vocês vão tentar desenvolver essa atividade, é uma atividade individual e vocês vão responder pelo sistema, somente pelo sistema. Eu vou dar um prazo aí para vocês enviarem a resposta até segunda-feira, tudo bem? Então, eu vou fechar o vídeo, vou lançar o material lá e vocês podem começar a resolver exatamente tão logo eu acabe de fazer o lançamento. Pode acompanhar aí que nos próximos, mais tardar 5 minutos, vai estar aí contido no sistema online, mas é o mesmo caso, vocês sabem que é o caso que vocês têm que responder, e aí vocês vão responder pelo sistema. Alguma